Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 8. Hoje nós vamos falar sobre árvores balanceadas. Nós vamos ver um tipo específico que é chamada de árvore rubro-negra. Na aula passada, nós vimos que o tempo de busca, inserção e remoção nas árvores binárias de busca depende da altura da árvore. Então, a gente viu um caso em que a gente tinha uma árvore que a gente chamou de balanceada. Essa árvore aqui no exemplo de 31 nós, ela tem a altura do teto de log de n mais 1. Quando a gente usa esse LG aqui é log na base 2. Essa para a gente era uma boa árvore, ou no caso aqui a melhor árvore que a gente pode ter. O tempo de busca vai ser proporcional, então, à altura da árvore, nesse caso vai ser da ordem de log de n. E isso vale também para inserção e remoção. Mas a gente viu que a gente podia ter uma árvore ruim, que era praticamente uma lista, né? E o tempo dessas operações ia ser da ordem de n, por conta da altura da árvore ser da ordem de n também, onde n é o número de nós para a gente. Na aula de hoje, a gente vai ver uma árvore que a gente chama de balanceada ou autobalanceada, que ela não vai ser a melhor árvore possível, que nem essa que a gente tem desenhada aqui em cima, mas ela vai ser quase essa árvore. Significa o quê? Que ela vai estar bem balanceada e as operações todas de busca, inserção e remoção vão ser da ordem de log de n. Em particular, a árvore que nós vamos ver é a árvore rubro-negra ou Red Black Tree, e a gente vai ver uma variação que é chamada de árvore rubro-negra inclinada à esquerda ou árvore rubro-negra esquerdista. A árvore rubro-negra, ela é nada mais do que uma árvore binária de busca, e a diferença dela é que nós vamos ter cores aos nossos nós. Então, essa cor é vermelha ou preta, poderia ser azul, amarelo, qualquer outra cor. A gente vai representar isso como um bit armazenado no nó da árvore. Então, como ela é uma árvore binária de busca, ela também respeita aquela restrição que a gente falou de que, dado um nó, todos os filhos que estão à esquerda são menores do que ele e todos os filhos que estão à direita são maiores do que ele. Essa é a propriedade da árvore binária de busca. A gente tem essa árvore agora com essa informação adicional de preto e vermelho nos nós, e a gente vai ver que essa informação vai ser útil para a gente manter, de fato, a árvore balanceada. Temos algumas propriedades que eu vou listar aqui agora para a gente. A raiz da árvore, que é o primeiro nó, ele vai ser sempre preto. Além disso, a gente vai acrescentar agora umas novas folhas. Essas folhas elas vão servir para a gente para manter o balanceamento, a gente já vai entender. Todas as folhas elas vão ser representadas aqui como nu. Então, elas são folhas artificiais, não fazem parte do conjunto, né, que está sendo indexado por essa árvore, mas a gente tem que as folhas têm a cor preta. Então, a gente desenhou aqui essas folhas nu, e a partir de agora, todos os nós originais passam a ser nós internos. Temos também que se o nó ele é vermelho, então vamos ver aqui, ó, esse nó, ele é um nó vermelho, esse é um nó vermelho, e tem uns outros também. Seus dois filhos, eles devem ser pretos. Então, essa aqui é uma outra propriedade. Isso significa que a gente não vai ter um nó vermelho filho de outro nó vermelho. Então, a gente vai estar sempre intercalando, né? Nó preto, nó vermelho. Podemos ter pretos e pretos. Então, aqui a gente pode ter essa situação, ó, um nó preto, o filho dele é preto, o filho dele é preto também, mas a gente não pode ter um nó vermelho com um filho vermelho. Então, os nós vermelhos vão servir para a gente intercalar aqui. E, além disso, o nó vermelho ele vai ser sempre filho à esquerda do seu pai. Por isso que a gente fala que a árvore é inclinada à esquerda, ou ela é esquerdista. Então, sempre que a gente tem um nó vermelho, a gente sabe que ele é filho esquerdo do pai. É um nó vermelho, filho esquerdo do pai, nó vermelho, filho esquerdo do pai, e assim por diante. Além disso, outra propriedade importante dessa árvore é que para cada nó, o caminho desse nó até as suas folhas vai ter sempre a mesma quantidade de nós pretos. Então, se a gente pegar qualquer nó, por exemplo, esse aqui é o nó 14, o caminho dele para suas folhas, que são as folhas que estão nas duas subárvores abaixo do 14, vai ter a mesma quantidade de nó pretos. Então, veja que tem 1, 2. Aqui 1, 2. Esse outro caminho aqui, 1, 2. Esse aqui vai ter 1, 2. A gente não vai contar o próprio nó, tá bom? Então, aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Então, o caminho de qualquer folha, partindo aqui do nó 14, vai passar por dois nós pretos.
certo? Então, outro nó aqui para a gente, o 30. Se a gente pegar as folhas que estão aqui embaixo, a gente vai passar por um nó preto, 2. 1, 2. Aqui vai ter 1, 2, 1, 2 e 2. Certo? Então, essa aqui vai ser uma propriedade que a gente vai ter dessa árvore rubro-negra. E a gente chama essa quantidade de nós pretos que liga um nó a qualquer uma de suas folhas como altura negra. A gente vai usar essa altura negra já no próximo slide para mostrar qual que é o tamanho, né, qual que é a altura dessa árvore rubro-negra. Ok, então essas são as propriedades e a gente vai ver como construir essa árvore mantendo essas propriedades. Essa aqui que é o nosso principal objetivo. Então, dado uma altura negra BH da árvore, que é a altura partindo da raiz, a gente tem que a quantidade de nós não nulos, ou de nós internos, né, da nossa árvore, vai ser pelo menos 2 elevado a BH, que é a altura negra, menos 1. A prova desse valor aqui, ela é feita por indução, a gente não vai ver nessa aula, mas está lá na lista de exercícios, vocês podem olhar depois. E aí a gente consegue provar que esse aqui vai ser o número mínimo de nós internos, né, dessa nossa árvore rubro-negra. Então a gente pode reescrever isso como N, que é o número de nós internos, vai ser sempre maior ou igual a 2 elevado à altura negra menos 1. Certo. A gente tem que a altura negra da árvore, ela é pelo menos metade da altura H. Então, a altura H é a altura total para a gente aqui. Desenhar aqui, então, essa aqui é a altura total da nossa árvore. Nesse exemplo, qual que é a altura H para a gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a altura negra dessa árvore, qual que é? Bom, a altura negra, BH, vai ser igual a 1, 2, 3, 4. A gente tem, então, aqui que a altura BH, ela é pelo menos metade da altura H. Então, a gente reescreve essa afirmação dizendo que BH é maior ou igual a metade da nossa altura da árvore. Então, o que a gente tem aqui, né? O BH, que é 4, é maior, no caso aqui, que metade de 7. Isso é porque a gente não tem nós vermelhos com filhos vermelhos. Então, essa coisa de não poder ter nó vermelho seguido de nó vermelho é o que garante isso para a gente. Certo. Aí, o número, então, de nós internos N, a gente pode reescrevê-lo que N vai ser maior do que 2 elevado a BH menos 1, que é o que a gente já tinha aqui. E aí a gente substitui esse BH que está aqui em cima por H sobre 2. Que a gente sabe que BH é maior ou igual a H sobre 2, então a gente pode reescrever aqui dizendo que N é maior ou igual a 2 elevado a H sobre 2 menos 1. Tudo bem, então a gente consegue, a partir de agora, relacionar o número de nós interno à altura da árvore, que é exatamente o que a gente quer. Então, resolvendo essa inequação aqui, a gente pode passar o menos 1 para lá, então vai ser N mais 1 é maior ou igual a 2 elevado a H sobre 2. Agora eu vou inverter a ordem dos termos aqui para a gente. Para chegar aqui no H, eu vou passar o log dos dois lados. Então, aqui, log na base 2 de 2 elevado a H sobre 2 é menor ou igual ao log na base 2 de N mais 1. Resolvendo esse log aqui, o que a gente tem é que H sobre 2, né? Então o log a gente corta com essa potência de 2, vai ficar H sobre 2 é menor ou igual a log de N mais 1. E aí eu vou passar o 2 multiplicando, então H é menor ou igual a 2 vezes log de N mais 1. O que isso significa, professor? Significa que a altura da árvore, que a gente está interessado, né, para calcular o custo das operações de inserção, busca e remoção, o que a gente quer saber é a altura da árvore em termos do número de nós. A altura da árvore vai ser menor ou igual a 2 vezes o log do número de nós mais 1. É isso que a gente tem aqui, ó. E isso é muito bom, porque a gente tem que, então, a altura da árvore ela é no máximo 2 vezes log de n mais 1, ou seja, ela é da ordem de log de n. Então, todas aquelas operações de inserção, busca e remoção, podem percorrer a árvore até o nó folha, né? E o tamanho dessa altura aqui vai ser da ordem de log de n. Na verdade, ela vai ser 2 vezes, né, a melhor árvore possível, que é o que a gente tem aqui. O H, ele é 2 vezes maior do que a melhor árvore possível. Então, as operações vão ser mais eficientes do que a gente viu na aula passada.
Na aula passada, poderíamos ter uma árvore onde a altura poderia ser da ordem de n. Agora, a altura da árvore rubro-negra vai ser log de n. Muito bem, então a gente vai mostrar agora um TAD, né, um tipo abstrato de dados, para essa nossa árvore rubro-negra. Eu chamei aqui de ARN, o nome do nosso TAD. E a gente vai definir, então, aqui um tipo enumerado. Para quem não se lembra, lá em C, a gente pode definir tipos enumerados como constantes, né? Esse valor aqui vai assumir o valor 0 e esse aqui vai assumir o valor 1. Então, a gente vai ter a cor associada ao nosso nó, que é exatamente o que a gente tem aqui de diferente, né, da árvore da semana passada. A gente já tinha uma struct, onde a gente tinha a informação, que era um inteiro, a chave aqui para a gente, e a gente tinha dois ponteiros, para a esquerda e para a direita, para os nossos filhos da árvore binária. Agora a gente vai adicionar a informação aqui da cor. Ok? Então a gente vai usar nos nossos algoritmos também essa informação da cor para manter a árvore balanceada. A gente acabou de ver que a altura dessa árvore vai ser da ordem de log de n, então a gente precisa ver como que vai ser feita a busca e a inserção. A gente vai ver que a gente não vai falar sobre a remoção na árvore, mas é muito parecida com a operação de inserção no sentido de rebalancear a árvore conforme você vai fazendo mudanças nela. Então, lá no nosso TAD, a gente tem aqui as operações de criação da árvore, destruição da árvore, iguais a que a gente viu na semana passada, uma vez que a árvore rubro-negra também é uma árvore binária de busca. O que a gente fez foi a mesma interface, né? Então, com isso, a gente consegue revisitar o conceito lá de encapsulamento do TAD. O usuário pode estar usando uma árvore que não é balanceada, mas agora você está mudando as implementações, a interface é a mesma e a sua árvore passa a ser balanceada. Então, você oferece um melhor tipo para ele, né? Um tipo abstrato melhor implementado. Temos também as funções de impressão da árvore, impressão em ordem, e também as funções agora de inserção e remoção para essa árvore. Ok, vamos ter algumas funções internas, então olhando aqui a nossa implementação do TAD, eu vou abrir aqui para a gente arn.h, é a interface, né? Isso aqui é o que o cliente vai poder usar. E eu fiz também algumas funções que a gente vai usar dentro da nossa implementação. Então, por exemplo, a gente pode procurar aqui o vermelho, só uma função que vai verificar qual que é a cor do nó, né? Se for vermelho, retorna 1, e se não for vermelho, no caso, retorna 0. Não precisava, né, desse é preto, porque é só negar aqui a chamada do é vermelho para saber, mas está implementado aqui, então o que a gente verifica é se o nó ele é nulo. Se ele for nulo, a cor dele é preta, então por isso que aqui no é preto a gente retorna 1 quando ele é nulo. Se não, a gente retorna o resultado dessa comparação da cor aqui. Então aqui eu só quero mostrar para vocês que, como a gente declarou um tipo enumerado lá em C, eu posso comparar dessa forma aqui. Ok? Mais para frente a gente vai imprimir a árvore para a gente verificar algumas coisas, a gente vai imprimir a cor. E aí eu deixei para imprimir a cor como um valor inteiro mesmo. Então a gente vai ver que o preto vai ser 1 e o vermelho vai ser 0, isso por conta da ordem com que a gente fez aqui no tipo enumerado. Beleza. Então, antes da gente ver de fato essas implementações de busca e inserção, eu quero comentar aqui com vocês uma operação muito importante nas árvores balanceadas, que é a operação de rotação. Então, quando a gente faz uma rotação em um nó da árvore, o que a gente vai ter vai ser a mudança da estrutura topológica ali da árvore, mas essa mudança não altera a estrutura da árvore binária de busca. Qual que é a estrutura da árvore? A estrutura é a de que, dado uma chave A, os valores que estão à esquerda são menores do que A, os que estão à direita são maiores do que A. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho que o alfa é menor do que o A, depois eu tenho que o x é maior, né? Mas antes disso, eu tenho que o beta ele é maior do que A porque ele está para a direita, e ele é menor do que o x, e o gama é maior do que o x aqui. Certo? Então, a propriedade, quando a gente fala da propriedade da árvore binária, é isso. A gente continua respeitando os valores que estão à esquerda são menores e os valores que estão à direita são maiores. E o que é, então, essa operação de rotação? Então, suponha que a gente tem esse nó A aqui, certo? Como sendo a raiz, né, da nossa árvore ou da nossa função. Se a gente aplicar uma rotação à esquerda desse nó, o que vai ser feito? A gente vai trazer esse nó x para o lugar do A, que é o que a gente tem aqui, ó.
Então, o X ele está sendo rotacionado e o A vai passar a ser filho esquerdo do X. Então, o nosso nó A veio para cá. E aí a gente vai corrigir esses nossos filhos da seguinte forma. Antes a gente tinha o filho direito de X como gama, então ele continua aqui como filho direito. E os filhos à esquerda de x, eles tinham valores menores do que x. Então, observem, o beta, ele tem valor menor do que o x, mas ele tem valor maior do que o a, porque ele está à direita do a. Então, o beta vai vir como filho direito de a. Então, ele continua respeitando, olha, ele é menor do que o x, então ele está à esquerda do x, mas ele é maior do que a, então ele está à direita do a. E no caso aqui, o alfa, ele é menor do que o a, que é menor do que o x também, e aí o alfa continua como filho esquerdo. Então, a gente faz essa movimentação para a esquerda, a gente pode fazer também para a direita, e a gente mantém as propriedades aí da árvore binária de busca, certo? Outra forma de enxergar, né, essas propriedades que a gente viu na aula passada é fazendo o percurso em ordem. A gente viu que o percurso em ordem extrai exatamente na ordem correta os elementos. Então, se a gente fizer aqui o percurso em ordem, a gente vai descer para a esquerda e aí a gente vai extrair o alfa, depois o A, depois o beta, depois o X, depois o gama. Então, eu vou listar eles aqui para a gente. Ó. Alfa, A, beta, X e gama. A gente falou, né, na aula passada que não faz diferença como que a árvore está organizada. Se ela é uma árvore binária de busca, a propriedade que tem que ser mantida é essa, dos filhos à esquerda menores e os filhos à direita maiores. Fazendo aqui, então, o percurso em ordem, nessa segunda árvore, a gente vem para a esquerda, esquerda, começamos aqui no alfa, depois o A, depois o beta, depois o X e depois o gama. Então, quer dizer que a resposta é a mesma, né? Então, essas árvores, apesar de elas serem diferentes, as duas estão representando corretamente o mesmo conjunto. Ah, professor, então por que a gente precisa se preocupar com isso? É porque vai ser exatamente esse tipo de operação de rotação que vai permitir com que a gente mantenha uma árvore balanceada. O que isso significa? Bom, significa que se a gente inserir um nó, por exemplo, 1, depois a gente insere o 2, certo? Então, aqui é a raiz. Quando a gente for inserir o 3, a gente vai poder rebalancear essa árvore fazendo uma operação de rotação. Então, a gente pode ter uma coisa do tipo o 2 aqui, o 1 aqui e o 3 aqui. Então, esse vai ser o efeito. Então, nesse pequeno exemplo, a gente já consegue enxergar qual que é o poder dessa operação de rotação. É de reorganizar a árvore de forma que a altura para a gente, que é o mais importante, né? A altura fique balanceada, né? Fique da ordem do log de número de elementos da nossa árvore. Essas rotações, elas são as operações bases das árvores balanceadas, elas não existem apenas nas árvores rubro-negras, tem uma outra árvore que a gente vai comentar no final da aula, que é a árvore AVL, então ela também é baseada nas rotações para manter as suas subárvores balanceadas. Muito bem, então como que vai funcionar aqui para a gente, na nossa árvore rubro-negra, a rotação para a esquerda e a gente também vai ter a rotação para a direita, que a gente vai ver agora no próximo slide. Bom, para implementar a rotação à esquerda, a gente vai fazer o seguinte. Então, dado um nó apontado por um ponteiro P, então eu tenho aqui um apontador P apontando para esse nó, ele vai ser passado como referência, né, para a nossa função rotaciona para a esquerda. A gente vai ter um outro nó chamado X que vai guardar P direito. Então aqui eu vou ter um outro apontador para o nó que está à direita. Então o que eu estou fazendo é aqui na linha 51. Na linha 52 a gente faz P direita recebe X esquerda. Então, veja, P direita, que é esse apontador aqui, ele vai receber X esquerda, que é esse apontador aqui. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é fazendo com que o A se conecte ao beta. Tá? Então, tira essa ligação, o A está conectado ao beta agora. Na linha 53, a gente faz com que X esquerda, que é essa ligação aqui, aponte para P. Então, agora a gente muda de novo esse apontador, agora ele vai apontar lá para cima. Então, deixa eu usar uma outra cor aqui, e vai apontar para cá. O X passa a ter filho como o A.
e o A passa a ter filho direito, o beta. O que mais que a gente vai fazer? Nesse caso nosso da árvore rubro-negra, a gente tem também a questão da cor, né? Então, X cor, que é esse aqui que, no caso, ele era vermelho, vai passar a ter a cor de P. Então, a cor de P, se ela era preta, o X vai passar a ter a cor original desse nó apontado aqui por P. Em seguida, a gente fala que P cor, que é esse nó aqui que agora está para a esquerda, né, vai passar a ser vermelho. Isso vai manter aquela propriedade que se a gente tem um nó vermelho, ele é filho à esquerda do seu pai. Tá? Vejam, essa figura fica difícil de enxergar, né? Então, o X agora, o filho à esquerda dele é o A, então é isso que a gente tem aqui. O A, o filho à direita é o beta, e a gente não teve que mexer nem no gama e nem no alfa, certo? Observem que a nossa função vai retornar agora o valor que está em x. Então, antes, a gente tinha um apontador P aqui, certo? Apontando para o nó, que era a nossa raiz da função. A nova raiz da função vai ser o nó apontado por x. Então, o que a gente pode pensar é que está sendo retornado o endereço desse nó que tem o valor x aqui para a gente. No caso, era o que estava sendo apontado pelo ponteiro x também. Certo? Então, a gente fez uma rotação, parecido com o que a gente tinha falado agora há pouco, e a gente, nessa operação, já consegue ver que a propriedade da altura negra ela não é alterada. Isso por quê? Porque se A tinha altura negra igual a 10, quando a gente passou ele para a esquerda, a altura negra dele continua, porque quer dizer que a altura negra a partir desse caminho aqui era 10 e a partir desse também era 10. Veja, esse caminho continua o mesmo, então a altura negra aqui continua 10, e o caminho para a direita continua 10 também, porque antes o que a gente tinha aqui era um nó vermelho. Então esse nó vermelho não estava influenciando na conta do número de nós negros, né, descendo para baixo. Então a gente tem sim que a propriedade ela é preservada, tá? Então a gente pode falar que essa coloração aqui de pintar o nó para a esquerda como vermelho mantém a propriedade da altura negra da árvore, o que vai ser importante para a gente. Bom, o que tem de interessante da gente pensar aqui é que essa é uma situação que originalmente não é para acontecer na nossa árvore, né? A gente falou que sempre que tem um nó vermelho, ele é filho à esquerda do pai. No caso aqui, ele está sendo filho à direita. A gente vai entender isso mais para frente, porque conforme a gente for fazendo alguns consertos na árvore, pode gerar uma situação dessa, e aí a gente vai ter que rotacionar para corrigir essa situação depois. Tá? Então, se a gente tem uma árvore bem construída, que nem essa aqui do exemplo, não vai acontecer esse caso. Mas a gente vai ver que podemos gerar esse caso enquanto a gente conserta uma parte da árvore, a gente vai ter que subir depois para os pais, consertando eles novamente. Muito bem, e a gente tem a operação simétrica, que é rotacionar para a direita. Então, fazendo aqui também, mais uma vez, o apontador P está na árvore da nossa raiz, então a gente tem aqui o apontador P apontando para o nó que tem o valor A. A gente tem outro apontador X que vai pegar P à esquerda, então X está aqui no P à esquerda. Então, essa foi a linha 60. Na linha 61, a gente fala aqui, ó, P à esquerda vai apontar para X direita. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui, esse valor aqui, não vai mais apontar para o X, e sim ele vai apontar para X direita. Então, o A vai apontar para o beta. O filho esquerdo de A, né, vai apontar para o beta. Ok. Em seguida, a gente tem que X direita vai apontar para P. Então, o X direita para a gente é esse aqui. Vai ser modificado e ele vai apontar para P. Parecido com o que a gente tinha, né, no exemplo anterior. E, por último, a gente muda a cor, né? Então, X cor recebe P cor. Ele vai receber a cor original do pai. Quando a gente vier para cá, a gente vai ver, ó, ele era vermelho, agora ele vai ter a cor do pai. E P cor, que é o apontador aqui para o nó A, vai receber vermelho. Então, o A vai passar a ser vermelho também. Então, é isso que a gente tem aqui. E a gente retorna a nova raiz, que é o X. Então, antes a raiz era o P. O que a gente vai retornar agora é o valor armazenado aqui no apontador X. Olhando para o desenho do lado direito, a gente consegue enxergar melhor aqui, ó, o X continua com o alfa com o filho esquerdo, agora como filho direito, ele aponta para o A. Então é isso que a gente tem desenhado aqui, ó. Ele está apontando para o A, e o A não tem mais filho esquerdo como X,
e sim o beta. Então, a gente tem aqui também. Então, com essas operações aqui, a gente consegue rotacionar tanto para a esquerda como para a direita qualquer nó da árvore, sem estragar a propriedade da altura negra. O argumento aqui é o mesmo para a gente, né? Então, se eu estou nesse nó aqui, a altura negra é 20, para a esquerda tem 20 nós pretos até a raiz e para a direita também. Quando eu venho para cá, para a esquerda continua tendo os mesmos 20, porque o gama é o mesmo, e para a esquerda a gente vai ter a altura negra do beta. Bom, a altura negra para a esquerda aqui já era a altura do beta, porque o x era um nó vermelho. Ok, mais uma vez, apesar da gente preservar a altura negra da árvore, o problema aqui é que a gente está gerando uma situação que a gente falou que é proibida, né? Então, rotacionar para a direita, a gente está pegando um nó vermelho e colocando ele como filho à direita. A gente vai ver que a gente vai utilizar essa operação também para corrigir algumas coisas durante a inserção na árvore, mas depois isso aqui vai ter que ser corrigido também. Ok. E antes da gente mostrar de fato a inserção, a gente vai ver a última operação, que é a sobe vermelho, né? Ou sobe a cor para a gente. Então, se a gente tiver essa situação onde eu tenho meu nó P aqui com o filho à esquerda e à direita vermelhos, a gente vai aplicar uma operação que sobe a cor do nó. Então, essa cor vermelha vai passar para cima. Vejam aqui, ó. O X e o Y vão passar a ser preto e a raiz vai passar a ser vermelha. A gente consegue enxergar isso aqui nessas linhas, ó. P cor passa a ser vermelho. Então, esse aqui passou a ser vermelho, que é o que a gente tem aqui. E a esquerda vai ser preto e a direita também vai ser preto. Certo? Então, bem simples essas operações. Também não altera, né, a propriedade da altura negra, porque qualquer nó que estava aqui para cima tinha um nó preto aqui, depois dois nós vermelhos. Agora ele vai ter um vermelho e dois pretos. Então, os caminhos continuam com a mesma quantidade de nós pretos, mas, mais uma vez, a gente pode estar gerando uma situação que a gente vai ter que consertar depois. Por exemplo, se esse nó aqui ele era filho direito de alguém, agora a gente vai ter um nó com filho direito vermelho, a gente vai ter que consertar. Certo? Só lembrando que essa variação aqui de árvore rubro-negra à esquerda, ela é uma variação simplificada da árvore rubro-negra mesmo, que não tem essa restrição de ter somente filhos à esquerda vermelhos. Tá? Apesar de a gente ter um monte de situações aqui, essa versão, ela simplifica. Lá na árvore rubro-negra a gente tem situações muito simétricas, e aí forçando apenas com o filho vermelho à esquerda, essas operações vão ser simplificadas. Muito bem. Então, antes da gente mostrar a inserção, vamos só comentar aqui a busca na árvore rubro-negra, como que ela funciona. Ela funciona igual a qualquer outra árvore binária de busca. Por quê? Porque você pode enxergar a árvore sem as cores, né? Quando a gente está buscando por um elemento, a gente vai enxergar essa árvore sem cor nenhuma, e aí a gente começa sempre do nó raiz, perguntando, né? A chave de busca está à esquerda ou à direita do nó raiz? Vamos supor que a gente está buscando por uma chave igual a 19. Então, se a chave é igual a 19, a gente entra aqui na função buscar. A gente vai perguntar se a chave é igual ao valor que está armazenado no nó, senão a gente decide se a gente vai para a esquerda, né, caso a chave seja menor do que esse valor, ou para a direita, caso contrário. Então, nesse caso aqui, a gente vai para a esquerda, depois a gente tem que 19 é maior que 17, vai entrar nesse else aqui de baixo, então a gente vai para a direita, depois entra de novo nesse if aqui da 120, porque a chave é menor, vem para cá, e aí finalmente a gente entra nessa condição aqui, que a chave buscada é igual ao conteúdo que está no nó, então a gente retorna o endereço desse nó. Igual o que a gente fez na aula passada. Então não vou entrar em muitos detalhes aqui dessa busca na árvore binária, mas só quero ressaltar que uma árvore rubro-negra, ela é uma árvore binária de busca, então a busca ela é feita igual a gente fazia nas outras árvores, no caso na árvore que a gente viu semana passada, que não era balanceada. Qual que é o custo computacional? Bom, se a gente mostrou que a altura dessa árvore ela é da ordem de log de n, ou no máximo 2 vezes, né, o log de n, o custo da nossa busca vai ser log de n. E esse vai ser o mesmo custo da inserção e da remoção. Lembra que a inserção era basicamente fazer uma busca para encontrar aonde aquele valor deveria estar na árvore. Então também depende da altura. E a remoção também busca pelo valor, remove e conserta a árvore. Também pode ser feito em tempo da ordem de log de n. Certo, agora a gente vai falar da operação de inserção na árvore.
A operação ela é muito parecida com a operação de inserção na árvore binária de busca que a gente viu, exceto com uma etapa de correção da árvore. Então, aqui na linha 87, a gente tem ó, corrigir a árvore. Toda a parte aqui para cima é muito parecido com o que a gente já viu. Então, vou revisar rapidamente aqui para a gente. Ó. A função inserir, você vai passar para ela a raiz da árvore e a chave que você quer inserir. Aqui na linha 110, a gente está chamando a função inserir corrigindo. Essa é uma função muito parecida com o que eu tenho aqui nesse slide. A gente já vai mostrar como que ela funciona, mas basicamente é essa parte com o corrigir árvore. Se a gente olhar lá no nosso TAD, e você consegue enxergar que basicamente é a mesma coisa, a única diferença vão ser esses ifs que a gente já vai discutir nos próximos slides. Certo, então olhando primeiro para a parte que insere sem corrigir, o que a gente tem, né? A gente vai andar na nossa árvore, igual a gente fez na aula anterior, até encontrar um nó nulo. No caso, para a gente, vai ser até chegar na posição da folha que deveria estar a chave que a gente está inserindo. Então, se eu tenho aqui uma chave, vamos supor que a chave é 3. Então, suponha que a gente tem na nossa árvore aqui os valores 5, 4 e o 3 deveria estar desse lado, né? Então, a nossa busca recursiva, que está sendo feita aqui nas linhas 82 e 83, ela vai decidir para qual lado que a gente vai. Então, se eu estou aqui no 5, a chave ela é menor do que o valor que está armazenado ali. Então, a gente chama recursivamente passando P esquerda. Então, eu venho para cá. Mais uma vez, aí vem para cá, não é nulo, tem mais uma chamada aqui dessa função para a esquerda, e chegamos aqui. Agora a gente vai ter um nó nulo. Então, nessa chamada recursiva em que o nó pai é o 4, a gente entra nesse if. Esse if está fazendo o quê? Declarando aqui para a gente um apontador novo, que é um ponteiro do tipo nó. Ele vai fazer a chamada do malloc, que vai alocar para a gente um nó. Depois a gente vai colocar novo à esquerda e novo à direita como nulo. Então a gente representa aqui como nulo. E aí novo chave recebe a chave que a gente está inserindo, que é o 3. E a cor vai ser vermelho. Então a gente vai sempre colocar um nó com a cor vermelha. Por quê? Porque a gente precisa manter a altura negra da árvore. Se a gente colocasse esse nó como preto, a gente ia ter uma árvore desbalanceada. Então esse aqui vai ter a cor vermelha, certo? E ele também tem filhos à esquerda e à direita que tem a cor preta. Então se aqui a gente tinha uma altura negra de 2, né, tanto para cá como para cá, quando a gente fizer essa nova ligação aqui, esse valor vai apontar para cá, né? Então a altura negra vindo para cá continua como sendo 2 também, porque vai ser um nó preto, um vermelho, um nó preto. Um nó preto, um vermelho e outro nó preto. Certo? Então a gente mantém a propriedade da altura negra quando a gente insere um nó vermelho. Ah, professor, mas e se a gente estivesse inserindo o 5,5, né? Vamos dizer que aqui a gente tivesse o 5,5, porque ele é menor do que 5, vem para a esquerda, e maior do que 4. Aí a gente ia inserir um nó aqui, que ia ser vermelho. Eu sei que o 5,5 não ia poder, né, porque é a nossa chave inteira, mas só suponha que é um valor entre o nó pai aqui do 4 e maior do que o 4. Então, nesse caso aqui, a gente ia gerar uma árvore que tem um nó à direita que é vermelho. E a gente não quer esse tipo de situação, a gente vai ver como corrigir. Mas, inicialmente, a gente vai inserir esse nó onde ele deveria estar. E a gente vai corrigir com as operações de rotação e de sobe-cor também as propriedades da árvore rubro-negra. Beleza, então, essencialmente isso aqui é o que a gente tinha na aula passada. E a gente retorna aqui o apontador do novo, né? Esse apontador do novo volta para onde? Bom, ele volta exatamente para quem chamou. Então, quando a gente tem um return, a gente volta para cá, e esse valor vai ser armazenado aqui ó, no P esquerda, por isso que eu fiz essa setinha. O P esquerda vai receber o novo nó criado. Depois de inserir recursivamente um novo nó, a gente volta às chamadas recursivas e vai chegar aqui de novo na linha 110, e aqui a gente está falando que raiz recebe o inserir corrigindo. Por que, professor, a gente faz isso? Bom, porque pode ser que durante os rebalanceamentos que a gente vai fazer, a raiz seja alterada. Então, se a raiz for alterada depois de uma rotação, a gente vai ter que guardar de novo qual que é o valor da raiz aqui na função inserir. E outra coisa que a gente faz é mudar sempre a cor da raiz para preto, porque pode ser que a raiz
tenha virado vermelho com a operação de sobe-cor ou de rotação, e aí a gente coloca a raiz como preta. Isso não altera, né, a altura negra da árvore. Se a gente tem a raiz preta, a altura para todos os seus filhos vai ser a mesma de anteriormente, já que a gente não conta o nó preto, mas mesmo se contasse, né, ia contar para todo mundo. Ok, então essa é a função que insere recursivamente. Ela é parecida com a função da aula passada, não tem muito segredo. A gente decide para que lado que vai, até chegar no nó nulo. Nessa posição do nó nulo, a gente cria um novo nó, retorna o endereço para P esquerda ou P direita, dependendo, né, se a gente veio para a esquerda ou para a direita, na hora que a gente fez essa busca, e insere esse novo nó. Então, não tem segredo aqui. O que a gente vai ter de importante nos próximos slides é como fazer as correções, e aí eu vou listar para a gente quais são as possibilidades que a gente vai encontrar aqui quando o nosso algoritmo chega na linha 84, que é o corrige a árvore. Caso 1. Esse caso 1 é o caso em que não vai ter problema, na verdade. Então, a gente não vai fazer nada. Mas vamos ver como que vai ser. Temos que o nó atual é um nó preto, então eu estou falando desse nó aqui. Ele é o nó atual. No caso, para a gente, ele vai ser apontado por P, né? Então, se o nó atual é preto e a gente vai inserir à esquerda, a gente não sabe nada sobre a cor do pai. A gente não precisa saber, né, se o pai é vermelho ou preto. E a gente também não precisa saber se ele é filho esquerdo ou direita, já que ele é um nó preto, tanto faz, ele poderia estar nos dois lados. Como a gente vai inserir à esquerda dele, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar esse aqui e vai criar um nó vermelho aqui. Lembrando que esse nó vermelho vai ter filha esquerda e filha direita pretos também. Muito bem, então essa árvore, se ela estava correta, quando a gente inseriu um nó à esquerda do nosso nó preto, ela continua também respeitando todas as propriedades da árvore rubro-negra. Então a gente não precisa fazer nada. Mas a gente vai passar aqui nesses ifs, certo? Então, o que a gente vai perguntar primeiro? A gente vai ver se o filho à direita, então P direita é vermelho? Não. Então não entra nesse if. Depois a gente vai perguntar, o filho à esquerda, ele é vermelho? Ele é vermelho. Só que o filho à esquerda do filho à esquerda, então a gente vem para cá, e esse aqui, o filho à esquerda do filho à esquerda, é vermelho também? Não. Por quê? Porque se a gente tivesse esse filho vermelho, né, depois em uma outra inserção, por exemplo, se a gente tiver um nó vermelho, a gente coloca um outro nó vermelho à esquerda, a gente vai ter dois nós vermelhos seguidos, e a propriedade da árvore diz que isso não pode acontecer. E a gente vai ter que corrigir usando uma rotação, a gente já vai ver esse caso mais para frente. Mas também não entra nesse if. E por último a gente pergunta, o filho à esquerda ele é vermelho? É. E o filho à direita, ele é vermelho? Não, o filho à direita é preto. Então quer dizer que, nesse caso 1, a gente não vai fazer nada. É isso que a gente tem aqui na nossa animação. Então o resultado da nossa árvore vai ser essa daqui. Tá? Então esse é o caso em que a árvore continua correta e a gente não precisa corrigir com nenhuma rotação ou nenhuma operação de subir cor. Agora vamos ver outro caso. Bom, o nó atual, quem era mesmo o nosso nó atual? A gente chamou de P, é esse nó aqui. A gente tem que ele é preto, ok. E a gente quer inserir no filho à direita. Lembrando que a gente sempre insere um nó vermelho, para garantir a propriedade da altura negra da árvore. Bom, a gente não sabe a cor do pai e nem se ele é filho à esquerda ou filho à direita, já que ele é um nó preto, a gente não tem essa informação. O que a gente sabe, já que eu estou nesse nó aqui, eu sei que o filho à esquerda é preto. Então, quando o filho à esquerda é preto, nesse exemplo aqui, eu vou inserir a direita. Ah, professor, você está escolhendo onde você vai inserir? Não, eu estou fazendo um exemplo aqui sem números, né? Mas para visualizar melhor, eu vou colocar alguns números aqui. Suponho que aqui a gente tem o 5 e aqui a gente tem o 3. E eu estou inserindo a chave igual a 6. Bom, se eu estou inserindo a chave igual a 6, quando eu desço, a posição que eu devo inserir o 6 é aqui, à direita. Então, eu não estou escolhendo para onde que eu vou, eu só estou mostrando que esse é o caso onde a gente tem um nó preto e a gente precisa inserir à direita. Então, ao inserir à direita, a gente vai inserir sempre um nó vermelho, esse nó vermelho vai ter o valor 6 aqui para a gente. Esse nó aqui vai deixar de existir, né, esse nulo aqui, e o 6 vai ter filho à esquerda e filho à direita pretos também. Como o 6 ele tem filho à esquerda e à direita preto, a altura continua a mesma, né, a altura negra da árvore, mas a gente vai gerar uma situação aqui incorreta na nossa definição, porque a gente não pode ter filho à direita vermelho. Então, após a inserção, a gente tem o filho à direita vermelho, e o que a gente tem que fazer agora vai ser uma rotação.
Então, aquela operação nossa lá de rotação é o que a gente tem na linha C. Então, eu te pergunto, ó, o filho à direita é vermelho? Então, o filho à direita é esse daqui. Ele é vermelho, sim. E o filho à esquerda, ele é preto? Sim. Então, se isso acontece, se eu tenho um filho à esquerda preto e um filho à direita vermelho, está errado, a gente precisa corrigir. E a gente vai chamar a função rotaciona para a esquerda, aquela função que a gente mostrou agora há pouco. Qual que vai ser o efeito dessa rotação à esquerda? A gente vai ter o nó vermelho vindo aqui para cima, né? Então, desenhando aqui para a gente, esse nó vermelho, ele vai vir aqui para cima. Então, vou colocar uns nomes aqui para a gente. Aqui vai ser X, Y e Z. Então, o nó vermelho vai ter como filho à esquerda o X. O X vai ter como filho à esquerda o Y. Então, mantém o Y aqui. Agora, esse nó Z, que é o nó vermelho, né? Ele vai ter como filho à direita dele esse nu. E o X vai ter como filho à direita esse nu aqui. Certo? Então, essa aqui vai ser o efeito da nossa operação à esquerda. Lembrando que a gente também muda as cores. Então, a cor do nó que foi rotacionado é a cor do nó original, e aqui à esquerda passa a ter a cor vermelha. Então, esse é o resultado que a gente tem aqui quando a gente aplica a operação. Certo? Então, a gente vai corrigir a nossa árvore fazendo uma rotação para a esquerda. Ah, legal. Então, se eu tive que inserir a direita, lá naquela minha parte da função de insere que faz a correção, eu identifico esse caso, rotaciono para a esquerda e acabo de corrigir a minha árvore. Mais para frente a gente vai ver um exemplo, tá? Um passo a passo de inserção, onde a gente consegue enxergar qual que é o efeito dessas operações no balanceamento da árvore. Certo, então esse aqui para a gente é o caso 2. Ele é o caso mais simples, né, de correção. A gente vai ver coisas mais complicadas daqui para frente. Vamos ver agora o caso 3. Bom, no caso 3, o meu nó P é esse daqui, ele é um nó preto, e a gente vai inserir à direita, certo? Só que dessa vez, o filho à esquerda já é vermelho, então a gente já sabe disso, porque se eu estou no nó, eu consigo ver a cor do filho à esquerda e do filho à direita também. Então a situação que a gente vai gerar aqui vai ser inserir um nó vermelho, esse nó deixa de existir, né, esse nu aqui, com duas folhas pretas. A propriedade da altura negra continua valendo, né, porque eu só inseri um vermelho aqui. Então, a altura para todos os nós para cima continua sendo igual à altura negra. Só que a gente tem uma situação que a gente falou que não pode acontecer, que é aquela situação de você ter um filho à direita vermelho. E a gente vai resolver essa situação subindo a cor. Então, é mais fácil do que rotacionar, porque rotacionar aqui não ia adiantar de nada, né? Se a gente rotacionasse esse vermelho aqui, a situação que a gente ia gerar ia ser um filho vermelho com outro filho vermelho. Isso também não ia ser permitido na nossa árvore. Então, a gente não vai poder rotacionar, mas a gente tem aquela operação simples de mudar a cor do nó, passando ele para o pai. Então, qual que é a situação aqui, ó? A gente tem o nó preto, o filho à esquerda é vermelho. Então, pergunta, ó, o filho à direita, ele é vermelho? É. E o filho à esquerda, ele é preto? Não. Então, não entra nesse if. Agora, o filho à esquerda, ele é vermelho? Sim. E o filho do filho à esquerda é vermelho? Não. Então, também não vai entrar nesse if aqui. E, por último, o filho à esquerda e o filho à direita são vermelhos? Sim. Então, eu estou com o meu nó P aqui, e os dois filhos deles são vermelhos. Qual que é a solução? É subir a cor. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é subir a cor. Então, esse nó que era vermelho, né? A cor subiu para esse aqui e eles passaram a ficar pretos. Muito bem. Então, a gente corrigiu um problema, mas pode gerar outro. Por quê? Porque pode ser que esse nó aqui, anteriormente, ele era filho direito de alguém. E a gente não pode ter um filho direito vermelho. Só que a gente vai resolver isso depois. Então, o que a gente vai ver é que a função de inserção, ela desce até a folha da árvore, insere um elemento, e ela vai voltar corrigindo com rotações e com operação de mudança de cor. Então, a gente vai ter que voltar até a raiz corrigindo. Então, se a gente gerar essa situação aqui, a gente vai ver lá na frente um caso em que a gente corrige quando a gente volta da recursão. Beleza, mais um caso aqui, o caso 4. Então, temos aqui o nosso nó agora vermelho. Então, esse aqui é um nó vermelho, e a gente vai inserir à esquerda. A gente sabe que o pai desse nó é preto. Por quê? Porque não poderia ser vermelho, certo? Então, a propriedade diz pra gente que o pai é preto.
E a gente também sabe que ele é filho esquerdo. Por quê? Porque a gente só pode ter nó vermelho como filho esquerdo. Ah, professor, isso não vai acontecer quando você está arrumando a árvore. Não, porque nessas situações de inserção que a gente está indo até o nó folha. Então, quando a gente está inserindo até o nó folha, a árvore está correta. Agora, quando a gente modificar esse nó, pode ser que a gente gere uma bagunça aí na árvore e a gente tem que arrumar. Só que é exatamente essa arrumação na árvore que vai fazer o balanceamento das alturas do filho à direita e do filho à esquerda. Então, se a gente vai inserir à esquerda, qual que vai ser o efeito aqui para a gente? O efeito vai ser criar um novo nó. O novo nó a gente sabe que ele é sempre vermelho. Esse aqui deixa de existir. E o filho à esquerda e o filho à direita são pretos. Mais uma vez, a altura negra é preservada, né? Porque a gente colocou um vermelho aqui, antes tinha esse nó preto, que equivale a esses dois que estão aqui. Mas a gente tem um problema que deve ser resolvido mais tarde. Agora a gente tem um filho à esquerda, vermelho, com outro filho à esquerda, vermelho também. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente não vai entrar em nenhum dos ifs e a gente vai resolver mais tarde esse problema. Então, a gente está com esse nó aqui, e aí a gente pergunta aqui nessa nossa sequência de ifs, o filho à direita, ele é vermelho? Não, então não entra nesse aqui. O filho à esquerda é vermelho? É. Beleza. E o filho à esquerda dele é vermelho? Não, é preto, então não entra nesse if. Depois, filho à esquerda é vermelho? É. E o filho à direita é vermelho? Não é. Então a gente fala que a gente vai corrigir esse problema que a gente acabou de gerar na árvore depois, tá? Quando a gente subir para o nó pai. Então quando a gente estiver voltando da recursão e esse nó for, na verdade, o nó pai, aí a gente vai descobrir que a gente tem um filho à esquerda vermelho com o filho à esquerda vermelho e a gente vai entrar nesse if aqui da linha 102. Ok, então mais uma situação. Agora a gente tem um nó vermelho e a gente vai inserir a direita. A gente sempre insere nó vermelho. Tá? O que a gente sabe é que o pai dele é preto, porque ele é um filho vermelho, e ele está à esquerda. Como a gente vai ter que inserir à direita, a gente vai acabar fazendo isso aqui, ó, criando um novo nó aqui, vermelho, e ele tem filho à esquerda e à direita preto, a altura da árvore ela é preservada, e a gente vai ter que corrigir, né, porque a gente tem um filho à direita, e a gente tem também um caso em que a gente tem nó vermelho seguido de nó vermelho. Bom, qual que é a situação atual aqui na hora de corrigir? A gente vai perguntar, o filho à direita, ele é vermelho? É, ele é vermelho. E o filho à esquerda é preto? Sim, ele é preto. Então, a gente vai fazer a rotação para a esquerda. Então, igual que a gente viu no caso 2, a gente vai rotacionar essa árvore para a esquerda. E o resultado aqui para a gente vai ser esse daqui. Tá? Então, agora a gente não tem filhos à direita vermelho, mas a gente tem um problema, né, que vai ser resolvido quando a gente voltar da recursão. Então, quando a gente estiver nesse nó aqui, a gente resolve esse problema de ter nó vermelho seguido de nó vermelho. Muito bem. E agora, então, resolvendo os problemas que sobraram para o pai, né? Então, os filhos geraram os problemas e o pai agora vai resolver. A gente tem que, talvez, o filho à direita seja vermelho e não à esquerda, né? Então, a nossa árvore ela é uma variação que só pode ter filho à esquerda. Lembrando, mais uma vez, essa é uma variação específica de árvore rubro-negra. Na formulação original, a gente não tem essa restrição, mas simplifica muito a implementação ter essa restrição aqui. Só que isso só pode ter acontecido se uma cor vermelha subiu, que é lá o nosso caso 3. Tá? Então, a gente ter essa situação aqui com o filho vermelho à direita só acontece se a gente subiu a cor no caso 3. E aí, então, quando a gente tiver com o nosso nó aqui em cima, a gente vai perguntar, o filho à direita é vermelho e o filho à esquerda é preto? Sim. Então, rotaciona para a esquerda. Tá? É um pouco difícil de enxergar aqui, mas a gente desceu até as folhas, agora a gente volta da recursão, e aí nessa hora, se a gente voltou da recursão, chegou aqui, então, suponha que a gente estava nessa folha aqui, então subiu, subiu, na hora que a gente chegou nessa parte, retornando da recursão, a gente enxerga que o filho à direita é vermelho e o filho à esquerda é preto. A solução para esse caso é rotacionar, e a gente tem, mais uma vez, a solução aqui, usando aquela operação rotacionar para a esquerda. Ah, professor, será que preserva mesmo? Vamos colocar uns nomes aqui, X, Y, Z, W e A, sei lá. Então, o que aconteceu? Né? A gente fez uma rotação para a esquerda, então quer dizer que o Z veio para cá,
Quem que era o filho à direita do Z? O A, então ele continua para cá. Né? O Z, ele assume a cor do pai. Então, se ele era preto, ele vai ter a cor preta aqui. Se ele era vermelho, vai ser vermelho. Ah, mas aí vai ter dois vermelhos? Vai corrigir depois, quando a gente voltar da recursão. Muito bem. O X, ele vem para esquerda do Z, porque a gente fez essa rotação, né? Então o Z para cima, e o X vem como filho à esquerda. Quem que é o filho à esquerda do X? O Y. E quem que é o filho à direita do X? Bom, o X ele era maior do que Y e menor do que W. E o W era menor do que Z. Então continua respeitando aqui o percurso em ordem, né? Que a gente mostrou ali no começo da aula. Esse vai ser o resultado da rotação para a esquerda. Então, se ao voltar da recursão a gente chegou numa situação dessa, basta fazer uma rotação para a esquerda. Outra situação, bom, se a gente chegou em um ponto que a gente tem o filho à esquerda e o filho à direita como nós vermelhos, a gente vai entrar exatamente nesse if aqui de baixo. Ó. Filho à esquerda é vermelho e o filho à direita é vermelho. A solução é fácil, basta subir a cor. Então a cor sobe, pode gerar um problema para cima, mas a gente vai voltar resolvendo esse possível problema. E por último, a gente tem uma situação em que a gente tem dois nós vermelhos, um filho do outro, né? Essa é uma situação causada lá pelo nosso caso 4. E a gente vai ter que aplicar agora duas operações de correção. Vejam, se a gente está, então, no nosso nó P, que é esse daqui, a gente vai perguntar lá no nosso if, então quando a gente retorna da recursão, o filho à direita é vermelho e o filho à esquerda é preto. Bom, o filho à esquerda não é preto, não importa. Da direita não vai entrar nesse if. Mas a gente vai entrar no if aqui de baixo. Ó. O filho à esquerda é vermelho e o filho dele também é vermelho. Então, rotaciona para a direita. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, que é rotacionar ele para a direita. Passando aqui o P, o resultado vai ser esse daqui. Ó. Ah, o que aconteceu na rotação para a direita, professor? A gente fez uma rotação para cá. Vamos mais uma vez colocar os nomes aqui, X, Y e Z. Quando a gente faz a rotação para a direita, o Y passa a ser a raiz, o X vem para cá, o X ele era maior do que o Y, ele continua então maior, porque ele está à direita, e quem que é o filho à esquerda do Y continua sendo o Z. Então, com essa rotação para a direita, a gente corrige a questão de ter nó vermelho com nó vermelho em seguida. Ok, então isso foi o que a gente fez aqui na linha 102 e 103, chamando rotação para a direita. Só que agora a gente vai ter essa situação aqui de baixo, que é o filho à esquerda é vermelho? É, e o filho à direita é vermelho também? A gente corrige subindo a cor. Então, subindo a cor, a gente simplesmente corrige. Pode gerar um problema lá para o pai, mas aí a gente vai estar sempre verificando esses três casos, né? Olhando então a função inserir corrigindo, que é a função que a gente tem implementada no nosso TAD. Basicamente, essa parte aqui é da inserção da árvore binária de busca da semana passada. E aí, depois de fazer a criação, né, retornar o valor lá da folha, a gente volta sempre ou para a esquerda ou para a direita, né? A gente veio inserindo para a esquerda ou veio inserindo para a direita, e a gente cai aqui nas linhas 100, 102 e 104, onde a gente vai verificar essas situações de quebra da propriedade da árvore. E são essas situações que garantem para a gente a propriedade de balanceamento da árvore. Ok? Então, a gente tem um exemplo aqui de cliente do nosso TAD. Então, nesse é o mesmo exemplo que a gente usou na aula da semana passada, onde a gente tem um vetor estático aqui declarado com 10 elementos. Vou criar a árvore e inserir esses valores um a um. Depois eu vou imprimir a árvore naquele formato que a gente tem bonitinho com as setinhas. A gente viu que em qualquer árvore binária de busca, a impressão em ordem nos dá os elementos do conjunto ordenados. Então, a gente vai ver isso daqui e depois destruir a árvore. Certo, então aqui a gente tem a implementação do nosso exemplo 1. Está um pouco diferente do que a gente tem ali no slide, porque nesse exemplo aqui eu inseri indo do última posição para a primeira posição do vetor, gera uma árvore um pouco diferente, mas essa árvore também é balanceada, que é a árvore que a gente tem ali no exemplo. Então, compilando o nosso exemplo, executando ele aqui é o que a gente tem ali embaixo. Aqui é o percurso em ordem, já esperado, né? Todas as chaves ordenadas para a gente. E vamos desenhar aqui a nossa árvore conforme a gente imprimiu. Então, a gente tem aqui ó, o 5, como sendo a nossa raiz. Então, vou marcar aqui que já foi o 5. Depois, o filho à direita do 5 é o 12 e o filho à esquerda é o 3. Então, o filho à esquerda é o 3 e o filho à direita é o 12.
eles são nós pretos, né? Porque está tudo com 1 aqui, nesse parênteses. Depois, do filho à esquerda do 3 é o 1 e o filho à direita é o 4, também um nó preto. Então, filho à esquerda, o 1 e filho à direita, o 4. Lá na subárvore do 12, o filho à direita vai ser o 14 e o à esquerda vai ser o 8. Agora o 8 é vermelho, então ó, aqui vai ser o 14 e o filho à esquerda vai ser o 8. Por que ele é vermelho? Porque ele tem esse bit aqui 0 para a gente, então a gente sabe que ele é vermelho. Então deixa eu marcar esses aqui que já foram também. O 8, ele tem como filho à direita o 10 e como filho à esquerda o 7. Eles são nó pretos, então filho à esquerda o 7 e filho à direita o 10. E por último, a gente tem aqui o 14 com um filho à esquerda vermelho, que é o 13. Certo? Então a gente vê aqui que a gente não tem tantos nós vermelhos, mas eles é que garantem para a gente o balanceamento da árvore. Lá na nossa definição a gente tinha também os nós nuls aqui, né? Para ficar bonitinha, igual que a gente tinha feito. Beleza, então essa aqui é a árvore gerada, a gente consegue ver que ela é uma árvore razoavelmente balanceada, né? Então ela respeita a altura aí da ordem de log do número de nós. E a gente pode testar a inserção sem o balanceamento. Então se eu ir lá no TAD e modificar aqui a função de inserção, então eu vou modificar nossa função de inserção. Ao invés de chamar insere corrigindo, né, eu vou chamar aqui a função insere rec, que não corrige a árvore. Então vou modificar aqui, ao invés de inserir corrigindo, insere rec. Agora a gente está mudando a implementação do TAD. O cliente precisa saber? Não, porque a interface continua a mesma. A interface está sendo chamada a partir do inserir. Certo? Então, se a gente olhar lá o nosso código do cliente, ele continua chamando apenas inserir. Ele não sabe se está inserindo balanceado ou não. Ele não precisa saber disso. E aí vamos ver qual que é o efeito, né, dessa nova árvore. Então, compilando o meu TAD. Agora a gente consegue ver uma nova árvore. Bom, essa árvore tem um filho aqui com altura 4, as cores estão todas vermelhas, só a raiz que está preta, porque lá na função de inserir a gente muda a cor da raiz, mas então a gente pode ignorar esses valores de preto e vermelho aqui, mas a gente consegue ver que a gente tem uma árvore diferente. O 5 tem um filho à esquerda que é o 4 tem um filho à esquerda que é o 1, e o 1 tem um filho à direita que é o 3. Então, desenhando só esse trechinho da árvore aqui, a gente consegue ver aqui o 5, depois o 4, depois o 4 tem um filho à esquerda, que é o 1. Depois o 1 tem um filho à direita, que é o 3. Então, essa parte aqui da árvore, a gente já consegue ver que ela tem altura maior do que essa parte aqui. Se a gente continuar desenhando, a gente vai ver a diferença dessa árvore desbalanceada. Ok? Então, vou deixar aí como exercício para vocês desenharem depois essa árvore e vocês conseguem comparar essa nossa árvore rubro-negra com a árvore binária de busca sem balanceamento. Ok, então, antes de encerrar a aula, eu quero mostrar aqui um exemplo para vocês, que é o exemplo 2, onde a gente vai inserir os valores em ordem. A gente viu na aula passada que inserir os valores em ordem pode ser um dos piores casos para uma árvore binária de busca, porque a gente vai inserindo sempre um maior do que o outro e vai gerando uma lista ligada. Então, nesse nosso exemplo 2, eu vou inserir 1, 2, 4, 5, 6 e 3 na minha árvore. Então, eu vou corrigir lá para a gente o TAD, ao invés de inserir REC, ele vai inserir corrigindo, que é essa parte aqui, né? Então, aqui, ao invés de inserir REC, a gente coloca inserir corrigindo, salva, compila, e a gente vai ter o exemplo 2 para compilar também, que é esse daqui para a gente. Eu vou mostrar como que funciona, né? Qual que é o resultado para a gente da árvore balanceada, tá aqui. E, essencialmente, eu tenho aqui uma sequência de inserções. Então, a gente vai inserir primeiro o 1 na árvore, certo? Ele vai ser esse, apenas um nó interno. Depois, quando a gente inserir o 2, o que vai acontecer nessa árvore? A gente vai vir aqui, o 2 vai ser o filho à direita. E a gente sempre insere vermelho. Então, o 2 vai estar inserido aqui. E a gente vai chamar aquela operação de rotação, porque não pode ter filho à direita. Então, a gente faz a rotação para a esquerda. E aí a gente vai ter o 1 para cá, o 2 para cá, e o 1 passa a ser vermelho. Então, esse é o efeito que a gente tem lá. Muito bem, então depois dessa situação aqui, a gente vai inserir o 3. Então, quando a gente vai inserir o 3,
a gente insere o 3 à direita do 2, né? Então a gente desce da raiz e insere o 3 aqui. Qual que é o problema? O problema é que a gente tem dois nós vermelhos como irmãos, né? Ou melhor dizendo, tem um nó vermelho à direita. Então a gente vai fazer aquela operação de subir a cor. Quando a gente sobe a cor, a gente fica com 2, e aí o 1 e o 3. Então essa árvore está correta, mas a gente definiu lá que a raiz ela é sempre preta. Então a gente muda, só simples assim, a gente muda a cor da raiz. Então essa aqui é o resultado de inserir o valor 3. Desculpa, na verdade o que a gente está inserindo é o 4, mas o efeito é o mesmo, né? Então esse aqui passa a ser o 4, ele está aqui agora corretamente. Certo, agora o próximo que vai ser inserido para a gente vai ser o 5. Então a gente desce na árvore e vai inserir o 5 aqui, né? Então insere sempre o nó vermelho, ele vai estar aqui. Mais uma vez a gente tem um problema, porque o nó vermelho não pode estar à direita. Aí a gente vai fazer uma rotação. Então o resultado dessa rotação vai ser: vira aqui o 5, vem para cá, e o 4 vem para cá, e aí o 4 passa a ser vermelho. Tá? Então lá na lista de exercícios a gente tem uns exemplos para vocês brincarem aí de inserção na árvore rubro-negra. Então o 4 passou para cá. Ok, e aí a última que eu vou inserir vai ser o 6, e a gente já pode parar, terminar essa parte de inserção. O 6, onde que ele deve ser inserido? Do lado direito aqui do 5, né? Então vai vir o 6 aqui. Mais uma vez a gente tem um problema, que é nó vermelho e nó vermelho à direita. A solução disso é subir a cor. Então eu vou fazer direto aqui para a gente, ó. A cor vai subir. Aí a gente gera um problema, porque a gente tem um nó vermelho à direita. A solução disso é fazer rotação. Então, fazendo uma rotação para a esquerda, o nosso resultado final vai ser: passo 5 para cá, o 2 para cá, o 6 para cá. Aí o 2 tem como filho 1 e agora tem como filho 4. O 2 recebe a cor vermelha. Esse aqui para a gente é o resultado da nossa árvore. Percebam que ela foi se autobalanceando, né? E agora a última operação de inserção insere o 3. Essa aqui é fácil, porque a gente vai descer pela raiz para cá, e aí a gente tem que inserir o 3 exatamente à esquerda do 4. Então aqui a gente não vai quebrar nenhuma propriedade da árvore. Só lembrando de colocar os nossos folhas aqui também. Tá? Então essa aqui é a nossa árvore gerada, é ela que está impressa aqui, ó. 5 com filho à direita 6 e filho à esquerda 2. Depois vocês podem conferir aí. Ah, professor, e se a gente modificá-la de novo o TAD? Bom, se a gente modificar o TAD para inserir sem corrigir, aí a gente consegue ver aquela árvore que é praticamente uma lista. Pulando o exemplo 2, rodando ele. Olha só que interessante, ó, a raiz é o 1, e aí à direita tem o 2 tem à direita o 4, que tem à esquerda 3, à direita o 5 e à direita o 6. Então a gente consegue enxergar nesse exemplo aqui, ó, vou desenhar para a gente. Nesse exemplo, a gente consegue enxergar melhor esse desbalanceamento, que é o que a gente tinha na semana passada, quando a gente desenhava a nossa árvore a partir aqui da inserção mais ou menos em ordem, né? Então, o 2 tem como filho 4, o 4 tem como filho à direita o 5, e esse aqui tem como filho à direita o 6. Certo? Então, vejam, aqui é mais ou menos da ordem de n, e aqui vai ser da ordem de log de n. Muito bem. Então, como eu já adiantei para vocês, é possível fazer remoção na árvore rubro-negra, mas a gente não vai ver durante essa aula. Essencialmente, a ideia é a mesma, a gente tem que encontrar onde que vai remover o nó, e depois disso a gente precisa aplicar as operações que corrigem a árvore. Aqui a gente tem uma sugestão de leitura, né? A principal sugestão é essa aqui do livro do Sedgwick, onde você tem, de fato, a implementação da árvore rubro-negra inclinada para a esquerda. Temos também aqui a recomendação do livro do Cormen, essa é uma recomendação geral para quase todos os algoritmos. Lá a gente tem uma árvore rubro-negra não à esquerda, uma árvore geral, tá? Não tem essa restrição apenas do filho à esquerda ser vermelho. Então aqui você consegue encontrar também as operações de remoção, e aqui tem uma discussão geral sobre árvores rubro-negras. Concluindo, as árvores rubro-negras à esquerda, que é essa variação que a gente viu hoje, elas dão suporte às operações de busca, inserção e remoção em tempo da ordem de log de n, o que é muito bom para a gente, pensando em conjuntos muito grandes, né? Não esses exemplos pequenos que a gente viu,
A gente lembra, né, que a função log ela cresce muito devagar. Essas árvores elas estão implementadas como padrões em alguns containers da linguagem C++, em algumas classes do Java e também são utilizadas no kernel do Linux. Então a gente consegue ver que essa é de fato uma estrutura de dados muito importante para a gente aqui no curso. Existem também outras árvores binárias de busca balanceadas. A gente fala que uma árvore balanceada, se a altura é da ordem, né, de log de n. Uma das árvores mais conhecidas, talvez a mais conhecida, é a árvore AVL. Nessa árvore, a gente marca o desbalanceamento de cada subárvore à esquerda ou à direita, com mais um e menos um. Quando a gente ultrapassa esses valores, a gente aplica operações de rotação muito parecidas com essas que a gente viu na aula de hoje, e ela tem a altura garantida também da ordem de log de n. Outra possibilidade é uma árvore binária de busca aleatorizada. Como a gente falou na aula da semana passada, a altura média, né, vai ser da ordem de log de n. Isso faz com que, para casos não degenerados, o custo esperado de um algoritmo aí de inserção, remoção, seja também da ordem de log de n. E uma outra árvore que não é balanceada, mas é muito interessante também, é a árvore splay, que ela vai reposicionar as chaves da nossa árvore de acordo com as inserções e buscas. Então, a gente tem que os valores mais acessados, eles vão ser trazidos mais próximos da raiz. A ideia é, se a gente tem uma chave que está sendo muito buscada na árvore, trazer ela para a raiz faz com que o custo da busca diminua, né? Então, essa é uma solução interessante também que a gente encontra em alguns sistemas. No caso, o custo das inserções e buscas aqui vai ser algo da ordem de n mais m vezes log de n mais m. No caso de m operações em uma árvore com n nós. Também é um custo computacional razoavelmente interessante. Então é isso, pessoal. Dúvidas, vocês podem escrever no fórum da semana ou nos comentários aqui do vídeo. Um abraço a todos e até mais.